Que a humanidade se encontra atualmente num labirinto de problemas não é novidade para ninguém. E a maior parte deles, talvez todos, criada por ela mesma. Usamos os recursos do planeta como se fossem infinitos. As fábricas fabricam produtos que não precisamos. As lojas vendem o que muitas vezes nem queremos. Produzimos lixo sem ter onde descartar. É a velha história. Compramos o que não queremos com o dinheiro que não temos para impressionar gente que nem conhecemos. Como é que você pode manejar um planeta que tem recursos limitados se ao mesmo tempo você estimula de forma agressiva até a apropriação individual desse recurso? O celular que você tem no seu bolso, ele não pode durar mais que 3 anos. Ele já é pensado para ser uma vida curta. Dentro desse modelo extremamente consumista e capitalista que a gente vive, as formas de produção vão ficando cada vez mais difíceis, os impactos vão ficando cada vez maiores. A humanidade nunca chegou tão perto de cruzar o chamado ponto de não retorno. Apesar dos evidentes sinais de que algo vai muito mal, continuamos varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Só que essa prática tem um prazo de validade. A natureza e a ciência nos mostram que alterações profundas no clima do planeta estão em andamento. Não temos que nos preocupar apenas com o futuro. Temos que nos preocupar com o que está ocorrendo hoje. Empresas que não estão pensando em reduzir a emissão de carbono e ter processos industriais mais inteligentes, mais sustentáveis, ela com certeza vai ficar para o passado. Entre negacionismos e resistências na adoção de novos hábitos, a circularidade vai ganhando aos poucos espaço e novos adeptos. Uma forma de viver um mundo muito parecida com a natureza, onde tudo é bem aproveitado e reciclado em ciclos infinitos. Pensar de um jeito circular é tarefa urgente, um trabalho de reconexão para cada um de nós, todos nós. Todos os dias nós, em média, eliminamos 1 quilo de resíduos na nossa casa. Uma família normal, 4 pessoas. 1 quilo não é nada. Nós não vamos dizer, poxa, mas esse 1 quilo que eu joguei fora hoje, seja um de recicláveis ou orgânico, não é possível que um planeta desse tamanho não dê conta. Multiplica por 3 bilhões. Significa que 3 bilhões de pessoas vezes 1 quilo são 3 bilhões de quilos. Em um dia de resíduos que foram gerados. Esse é um número quase que inacreditável. 3 bilhões de quilos de resíduos todos os dias. Será que é possível produzir menos lixo? Em 2014, eu vi num programa de TV uma moça dos Estados Unidos sendo entrevistada e ela não produzia lixo há 3 anos. O nome dela é Lauren Singer e ela fazia parte do movimento Zero Waste, que é desperdício zero, e aquilo mexeu muito comigo. E na mesma hora fez sentido. Eu falei, cara, óbvio, não produzir lixo. E aí eu falei, cara, eu quero tentar não produzir lixo. Quando a gente fala, eu não produzo lixo, parece assim, como não? É muito mais simples do que parece. O mundo, a vida, o planeta, ele não produz lixo. O que é lixo?
Lixo é o rejeito, é o que não tem reciclagem, é o que não tem mais jeito, sabe? Se você evita isso, você não produz mais esse resíduo. Isso aqui é uma latinha de bebida, só que com sabonete para as mãos dentro. Design, essa empresa aqui é uma empresa que pensou desde o início no que ia acontecer no final da cadeia. Você põe a latinha para reciclagem. Imagine o que aconteceria se metade, 2/3 disso que é reciclável fosse reciclado. Seria um outro planeta, seria uma outra vida. Por exemplo, uma lata de alumínio reciclado consome, na sua produção, 95% menos energia do que uma lata feita com alumínio virgem. Isso depende da estruturação de toda uma cadeia de valor, uma cadeia produtiva que começa no consumidor, que deveria estar separando os seus resíduos, enviando para a coleta seletiva, essa coleta seletiva enviando para recicladores e assim por diante. Hoje nós processamos nessa planta que está em Pindamonhangaba aproximadamente 500 toneladas por mês de sucata, que pode chegar tanto da forma solta, né, que é a bebida que você acabou de tomar e jogou a descarte, ou da forma prensada também, que é quando o material vem de muito longe, de cidades vizinhas e precisam ser melhorada a questão logística. Então a gente traz esse material prensado. Nós temos essa capacidade de receber esse material aqui, triar, separar, limpar, preparar ele da forma correta, para encaminhar para a planta e assim realmente realizar a reciclagem, que é a transformação dessa lata coletada e limpa em um alumínio líquido, posteriormente em placas e depois em bobinas de alumínio que serão processadas pelos can makers, né, os fabricantes de latas, e virarão novas latas e receberão novas bebidas e irão novamente para o mercado. Esse processo todo, né, desde o momento que ela sai para o mercado e volta a ser reciclada e se transforma em uma nova lata, ela leva 60 dias. Dos fatores que leva a lata a ser um material muito utilizado, né, ser um material muito valorizado, porque uma lata ela é infinitamente reciclável. Então, se ela vai para o mercado, ela volta, ela vai ser novamente transformada em uma nova lata. O Brasil é um grande reciclador de alguns materiais, né? Nós hoje somos os maiores recicladores de lata de alumínio e só não recicla mais pelo ecossistema de logística que a gente tem, que não é integrado. Os projetos estão acontecendo, só que estão muito isolados. Não existe competição em economia circular. Existe cooperação. Para ter sucesso e escala num país continental como o nosso, as empresas têm que entender que a competição é para branding, para marca, para experiência, para mercado, mas não para economia circular depois da primeira vida do produto. Há um caminho aí que está bem claro, né, que é as indústrias migrarem para embalagens que são economicamente, circularmente mais amigáveis, né? E nesse sentido, a nossa ideia é seguir ampliando sim os centros de coleta ao longo do tempo no Brasil. A reciclagem de alumínio no Brasil é realmente um sucesso. Passa dos 90% e gera muitos empregos e renda. Além das empresas que inovam apostando na reciclagem, muita gente vive disso no Brasil porque ainda existe um exército de pessoas desempregadas que vivem em condições bem difíceis. Juntou a oportunidade com a necessidade extrema. Mas isso é só a ponta do iceberg. Há muitos coletivos informais, muitos trabalhadores que lidam com a reciclagem, que é o sustento deles, e que eles não sabem que eles estão auxiliando o meio ambiente, que eles fazem ali o trabalho, né, para o sustento deles, e eles são vistos assim como meio que escória, assim, sabe? As pessoas olham e falam assim, isso daí não é o trabalho, que trabalho é esse, sabe? Há uma desvalorização desse tipo de trabalho. E eles estão fazendo aquilo que era para o todo estar fazendo, mas não, estão ali fazendo e eles não têm essa valorização. Circularidade é inclusão. Circularidade pressupõe dois bens não negociáveis: as pessoas e o planeta.
né? E nesse lugar de intersecção entre pessoas e planetas, a gente tem uma faixa que a gente chama de afeto, que é o lugar da inovação. A economia circular não é uma engenharia da NASA. É muito mais um trabalho de economia comportamental. É muito mais de você mudar a forma das pessoas pensarem e fazer negócio diferente. Isso é o mais difícil na sociedade. Eu faço compras a granel. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Aqui a gente tem essa quinoa que foi comprada nesse plástico. Já está no mundo. Você pode reciclar, vai virar um copo, mas não vai sumir, vai estar no planeta. E esse aqui eu comprei num saquinho de pano reutilizável que eu levei. Eles tiraram a tara do saquinho, eu paguei só o conteúdo. Cheguei em casa, coloquei no meu pote, pode ser qualquer pote. Sem lixo, sem plástico, sem nada. Isso aqui é um saco de papel craft. Aqui dentro tem chips de mandioquinha. E antigamente todo mundo comprava assim, não tinha plástico. Minha mãe tem 74 anos, ela ia no mercadinho, lá em Macapá, para comprar as coisas que vinham ou assim, ou ela levava uma sacola, uma bolsa de palha. Não precisa ser plástico, você precisa de algo para colocar o alimento, não precisa ser plástico. O ser humano foi muito habilidoso em conseguir transformar recursos naturais, às vezes não renováveis ou renováveis, em algo útil para a sociedade. Ao mesmo tempo que a gente foi habilidoso, nós também fomos gananciosos, e o plástico, por uma característica de como ele foi inventado, para ele ser acessível, para ele diminuir peso, para ele ser mais moldável, mais flexível em sua aplicação, ele foi adotado para a sociedade. O setor, ele foi crescendo de uma forma exponencial nos últimos anos na indústria, ele foi preferido da indústria por muito tempo, e agora está tentando, de alguma forma, encontrar respostas para o que eles vêm colocando na sociedade. Existe plástico que é extremamente útil para a questão hospitalar, para outros tipos de funções que sejam duradouras. A minha questão é com o plástico descartável, ou seja, esse que as empresas seguem produzindo, seguem estimulando, a gente consome sem perceber e simplesmente ninguém toma conta depois. Não tem para onde mandar, não tem quem vai reciclar, não tem quem vai fazer nada disso. Então, viver ainda sabendo que ele está em todos os ambientes, inclusive no sangue humano, para mim é uma insanidade. O plástico é o vilão da vez. E faz sentido pensar assim. Mas é preciso lembrar também que ele é uma invenção fabulosa, transformadora e que tem 1001 utilidades. Onde está o erro, então? Milhões de anos o petróleo transformar em polímero, injetar uma pazinha e você faz 2 voltinhas na sua xícara e joga fora e não sabe onde ela vai parar. Não foi a indústria do plástico que criou, foi simplesmente a gente como consumidor aceitou esse produto no mercado. Ele não faz sentido existir mais na sociedade esse tipo de coisa. Mudar os hábitos é realmente a parte mais difícil. Requer esforço individual e coletivo. Mas algumas empresas já começam a pensar diferente. Para mim é muito claro, o plástico não é um vilão. O que nós fazemos com ele após o uso, aí nós estamos dando a nossa pitada de vilanismo nessa operação. O mundo não seria o mesmo sem o plástico. Sem dúvida que merece um olhar que não é só o da reciclagem, né? Para a gente pensar na reciclagem, a gente tem que pensar desde a concepção do plástico, né? O design de uma embalagem, se realmente ele é a melhor solução para aquela aplicação. A engenharia, os estudos nos mostram que várias das soluções de plástico, qualquer outro material seria pior para o planeta do que o plástico. Mas uma vez selecionado o plástico como solução, é cuidar realmente para a gente fazer a circularidade, para a gente trazer de volta esse material e permitir a ele novas vidas. O plástico ele foi responsável por vários avanços na sociedade e para menores impactos para o meio ambiente. Então, quando a gente olha alimentos, né, por exemplo, ele estende a vida útil do alimento, o que evita desperdício, evita emissões.
Quando você olha os carros, como era antigamente, super pesados e fazia com que a gente tivesse muito mais emissões de CO2 para o que é hoje, que é muito mais leve e está indo aí para o carro elétrico e que tem vários componentes plásticos. Então o plástico ele é fundamental, inclusive para inovações, crescimento e desenvolvimento. Quando a gente apresenta vários dados de comparação com outros materiais, ele é excelente por ser mais leve, ser acessível, ser durável. Só que se ele não resolver o problema do resíduo, ele vai estar sempre sendo visto como vilão. Então, para o plástico, a economia circular é mais do que fundamental. A partir do momento que você está aberto a novas práticas, essa para mim é a nova indústria. É você realmente permitir a pensar o novo, enfrentar muito mais o problema do que tentar empurrar uma solução pré-existente. O plástico é reciclável e nós estamos reciclando. Nós não somos os primeiros, não somos os únicos, mas nessa planta a gente está conseguindo mostrar um novo caminho, fazendo uma resina PCR, que é uma resina reciclada pós-consumo, que permita que o nosso cliente possa fazer produtos equivalentes ao que ele fazia com o virgem, aplicações mais nobres do que as tradicionais da reciclagem até o momento. Quanto mais a gente conseguir provar que é possível ter negócios que prosperem e que entreguem retorno, mas que ao mesmo tempo resolvam desafios sociais e ambientais, para mim parece óbvio que as pessoas vão querer migrar o seu portfólio para esse lugar. Se a palavra do século XX foi consumir, a palavra do século XXI é cuidar. Isso não é ingenuidade, é porque cuidar tem um campo de atuação muito maior do que o consumo, e o consumo tem impacto muito negativo, enquanto cuidar não. Aqui a gente tem uma Tetra Pak, isopor, foi provavelmente bandeja de cogumelo, uma bebida que veio no vidro, uma bebida na lata, molho de tomate, que eu comprei já processado, né? Aí aqui tem papel reciclável, então é só colocar na coleta seletiva. Não é lixo. Esse daqui foi o meu pote de 2 anos de lixo. E aí, junto com esse aqui, foram 3 anos de lixo, tá? De 2016, 2017, 2018. Tudo que eu tive que descartar que seria lixo, era só isso aqui em 3 anos. Isso aqui é uma galera que seria muito bom de vocês entrevistarem. Isso aqui é o pessoal do Planta Feliz Adubo. É um baldinho que vem com um bioplástico, que é um plástico feito de mandioca. De resto, né? Bagaço de mandioca. E ele é biodegradável. Ele é um bioplástico ou um biopolímero. Ele não é feito de petróleo. E aqui dentro eu coloco o meu resíduo orgânico. E aí eu vou colocando aqui, eles buscam na minha casa esse balde cheio de 15 em 15 dias. Levam para compostagem e vira adubo. Resíduo orgânico no aterro sanitário, o que acontece? Eles enterram. Então eles vão jogar num buraco, eles vão cobrir aquilo lá e você não tem oxigênio. Sem oxigênio você vai ter geração de gases efeito estufa, que é principalmente o gás metano, que é 20 vezes mais poluente do que um dióxido de carbono que é gerado no processo de compostagem. Isso, para a crise climática, é uma baita preocupação. E resíduos orgânicos na cidade de São Paulo, capital, é o 3º fator de maior geração de gases efeito estufa. Então imagina, a gente está falando de 27 mil toneladas por dia de resíduos que vai para aterro em São Paulo, Grande São Paulo. Sendo que isso, 18 mil toneladas poderiam ser compostados e transformados em adubo e distribuído para hortas comunitárias, hortas urbanas, projetos de sustentabilidade em escolas. Na verdade, a compostagem ela é a biodegradação de matéria orgânica, resíduos orgânicos, que num processo controlado, com a umidade correta, a oxigenação e temperatura, você vai transformar essa matéria-prima num adubo de extrema qualidade.
gente está localizado no extremo sul da cidade de São Paulo, dentro do Cinturão Verde, onde a gente faz coleta de resíduos orgânicos para realizar a compostagem. A compostagem ela é muito importante e faz um papel fundamental dentro da cidade por conta da gestão dos resíduos. O que a gente não pode mais é mandar resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então, eu entrego sacos compostáveis para os nossos clientes, sejam residências ou comércios. Eu faço a coleta desses resíduos semanalmente ou diariamente, se for um comércio, trago para cá e faço a compostagem desses resíduos. O resíduo orgânico, as pessoas têm que entender que ele é o único resíduo que ele mantém um ciclo do alimento eterno, né? Então, você tem um resíduo que foi descartado corretamente, separado na fonte geradora, ele vai para uma compostagem, ele vira um material rico em nutrientes e condições para o solo e nasce uma outra planta, um outro alimento. E ele não vai se fechar nunca, você sempre vai reutilizar ele. A geração de energia é um dos setores críticos para conter as mudanças climáticas. A busca por alternativas menos poluentes toma conta da pesquisa mundial. Muitos países desenvolvidos queimam seu lixo em usinas termoelétricas para gerar energia. Alguns chegam até a ter que importar lixo para queimar. Lixo vira matéria-prima, produto de exportação. Dá para acreditar? No Brasil, isso também já acontece. E não apenas em lugares estratégicos, próximos dos grandes centros. Lixo pode virar energia até no meio da floresta amazônica. Aqui no Pará, estado onde eu nasci, uma empresa está gerando energia limpa de uma forma muito diferente, queimando caroços de açaí, um produto que faz sucesso no Brasil e no exterior. Os caroços da fruta, produzidos na região, que geralmente ficariam a céu aberto ou seriam jogados em aterros sanitários, são separados, ensacados e levados para uma fornalha. Lá, são queimados, gerando energia térmica que transforma água em vapor, uma substância não poluente. Esse vapor é então canalizado e distribuído para empresas próximas. As cinzas que sobram são usadas na compostagem ou na fabricação de adubos orgânicos. O que é resíduo para uns é energia para outros. Você já ouviu falar em obsolescência programada? Não? É quando um produto é criado com um prazo de vida útil, geralmente bem curto. Sabe quando o celular começa a dar ruim depois de uns 2, 3 anos? Ou o micro-ondas, a geladeira, a máquina de lavar, quase novas, começam a falhar? O aumento da vida útil de um produto é crucial para diminuir o consumo. Isso pode ser algo que já venha de fábrica ou pode ser uma técnica desenvolvida quando o produto ficar velho ou apresentar defeitos. O potencial que existe nas toneladas de materiais descartados é enorme. Até uma turbina eólica, que serve para gerar energia limpa, pode, no final de sua vida útil, se tornar uma preocupação ambiental. Todas essas peças que estão aqui, normalmente elas iriam para o lixo, mas elas estão sendo remanufaturadas. O nosso trabalho aqui é de trazer uma nova vida a esse componente. Então a gente vai trocar o rolamento ou repotencializar o rolamento quando for possível. Todas as peças a gente recupera, dando uma nova vida total a esse novo componente. O nosso produto ele é aplicado diretamente nos parques eólicos, né, que é geração da energia limpa. Tem uma estimativa de expansão nos próximos 5 anos
de dobrar a capacidade de produção de energia eólica no Brasil. São dois tipos de rolamentos, né? Um é da pá, ele encontra o ângulo para ter a melhor condição do vento, e o da base da torre, que faz o encontro da posição do vento. Então, norte, sul, leste, oeste é uma condição que o vento vem ao encontro da torre. Depois isso tem a força do vento, que ela é controlada pela pá. O que a gente faz com esse modelo de negócio de performance é vender a vida útil do rolamento e não o rolamento. Se a gente vende a vida útil e a gente otimiza o consumo de rolamentos, a gente utiliza menos recursos naturais também para produzir aqueles rolamentos. Então, nós vamos ajudar ainda mais o meio ambiente. Então existem pressões hoje muito grandes, sejam das empresas, da iniciativa privada, sejam dos governos, que é tudo ligado, logicamente, à mudança do comportamento do consumidor, que é quem dita, né? Então acho que o caminho do dinheiro, ele passa por aí, tá todo mundo vendo o que vai ser o produto de amanhã, qual que vai ser a solução de amanhã, e o que esse novo consumidor, né, essa nova geração está vindo aqui, é uma geração extremamente ligada a propósito, que de fato leva muito isso em consideração, consumo de energia elétrica, consumo de água, pegada de CO2 no ambiente. Então, para mim, é uma mudança que veio para ficar, ela é estrutural, e ela só tende a aumentar de agora em diante. A gente está vendo isso, né? Reutilizar é um dos mantras da circularidade. Aumentar o tempo de uso dos produtos, evitar o descarte rápido, recuperar aparelhos que pareciam defeituosos. Uma medida simples, mas se adotada, capaz de gerar grandes impactos. O óleo lubrificante, quando você simplesmente descarta ele, além do problema de descartar o óleo, você tem que comprar o óleo novo. Quando você compra o óleo novo, a cadeia, desde a extração do petróleo, a separação de gases, chegada na refinaria, destilação, preparação, etc., embalagem, até chegar em você, são 3 quilos de dióxido de carbono em todo esse processo para fazer um único litro. Então, no momento em que você consegue recondicionar esse óleo, prolongando mais uma vida, mais outra vida, infinitamente, o benefício para a natureza, para o planeta e para todos nós é imensurável. Nós trazemos o óleo usado, limpamos ele, muitas vezes numa qualidade de limpeza melhor do que o óleo novo que vem da refinaria. A economia circular, ela é um instrumento importante, né? A gente está falando em uma releitura do processo produtivo, desde o design, desde o desenho. Toda a mudança começa no design, e o design começa na mudança do nosso modelo mental de ser humano. Por isso que eu acho tão importante também que já desde pequenos as crianças precisam estar recebendo esse conceito, porque passa a ser lógico para elas. Nós adultos temos que nos adaptar a algo que nós deturpamos da natureza. A natureza é circular, a natureza é regenerativa, e nós, em nome de algo, em nome do crescimento econômico, em nome da tecnologia, nós deturpamos esse conceito. As crianças ou os jovens tendo matérias de economia circular já na sua educação inicial, já vão crescer com um outro modelo mental e automaticamente não vão pensar negócios lineares. O lixo é um erro de design. Quando você cria algo que, no final das contas, depois do uso, da experiência que eu tive, ainda sobrou algo, é porque esse algo ou ele foi simplesmente ignorado, ou porque eu não pensei nele, ou porque eu pensei e não achei uma solução. Tá? Então ele é um erro de projeto. A própria economia linear, ela opera na lógica do desperdício, porque ela precisa que em algum momento você jogue fora
para comprar de novo. Mas tudo bem, vai lá e compra outro, isso é baratinho. É o que a gente mais ouve, né? Quando chega a questão da economia circular, para mexer justamente num sistema econômico, a gente já sabe o que é necessário para conservar o planeta, trata de não gerar desperdício, não gerar lixo, mas tudo isso tem que ser pensado antes de ser produzido. O Casulo é o nosso lab de desenvolvimento de embalagens, onde a gente tem a proposta de unir diferentes elos da cadeia e, através dessa união, chegar em soluções, então dar um passo atrás no desenvolvimento de embalagens, repensar elas para que elas sejam desenhadas para uma economia circular. Então, voltar para a prancheta, mas voltar para a prancheta com todo mundo junto. Então, é com a marca, com os transformadores, quem produzem as embalagens, com os designers, com as startups, com as cooperativas, todo mundo que está presente nessa jornada do produto, da embalagem, para a gente poder redesenhar elas de forma que seja boa para todo mundo e para o usuário também, que é o principal foco. Então, quando nós formos desenvolver qualquer item de consumo ou mesmo de serviço, temos que pensar o que vai acontecer quando esse produto ou serviço não tiver mais a sua finalidade original. Se nós não pensarmos no desenho, vamos continuar tendo que lidar com imperfeições ou incorreções desse desenho que não foi apropriado desde o início. Nunca foi uma preocupação nem para as marcas, nem para os transformadores, nem para o consumidor final. Então, a partir do momento que a gente enxergou que isso seria um problema, a gente começou a ver o quão complexo era para resolver e como que a gente pode tentar fechar esse ciclo a ponto da ou a matéria-prima ou a própria embalagem poder ganhar uma nova vida no fim do ciclo de vida dela. A gente fez um protótipo de um pouch aqui, monomaterial. É importante a gente valorizar essas pessoas que estão trabalhando o design como um lugar de transformação, né? E entendendo que é fruto de uma pesquisa. Simples às vezes, né? Se a gente for pensar na simplicidade com que os povos originários produzem as suas comidas, as suas plantações, né? As suas vestimentas. O processo é simples, o que a gente não quer, a gente quer complexificar, por quê? Porque complexificando você pode cobrar mais. O design é uma ferramenta muito importante dentro dessa mudança de chave rumo a uma vida mais sustentável. Está na base de tudo. É o design que cria os produtos, sua vida útil, sua capacidade de ser reciclado integralmente e determina a quantidade de matéria-prima usada na sua fabricação. É no design que tudo começa. Você tem na sua casa um lixinho desse tamanho orgânico, que aliás você pode tirar proveito dele, né? E a quantidade de lixo seco, né, de lixo embalagem, é absurda, é muito grande. Na perspectiva do design, né, o que interessa efetivamente para as pessoas não é a embalagem, é o que está dentro dela. Quais são as outras formas que eu tenho de oferecer isso? O ideal seria uma não embalagem, ou uma embalagem que realmente conseguisse fechar o ciclo. Aqui a gente tem uma embalagem que a gente está desenvolvendo aqui internamente, de uma solução de refil para desodorante, roll-on. Então é uma solução onde você pode reaproveitar o corpo, a esfera e a tampa. O consumidor só precisaria comprar novamente só o cartucho para refilar. Então, uma experiência fácil, intuitiva, onde ele simplesmente vai engatar aqui a possibilidade de reaproveitar algumas partes do produto. O fato de você conseguir separar isso muito fácil, você pode chegar no mercado um dia, eventualmente, quando a legislação permitir, você engatar isso numa máquina de invase, ela vai higienizar e já vai reinvasar e vai te dar esse produto no mesmo frasco. Então você não precisa nem descartar isso aqui. Hoje a gente sabe que não é possível, então a gente desenha a solução para que seja viável hoje. Mas se no futuro a gente tiver essa possibilidade, e a gente acredita muito que vai existir, então a gente já desenhou um produto pronto para isso. Então ele já está preparado para esse novo modelo de economia circular. A gente já sabe como tem que ser, ou pelo menos um pouco de como a gente tem que caminhar para chegar lá.
O que a gente precisa agora é passar a ser os agentes da transformação. Cada vez mais essa geração, desde os millennials, quer trabalhar, quer consumir, quer dedicar tempo e quer investir com uma lógica diferente, uma lógica que necessariamente vai exigir transparência, vai querer entender os impactos positivos e negativos. Então, a gente está indo para um futuro onde os negócios que não incorporarem essas questões, eles vão ter mais risco e vão ter menos valor de mercado. No século XX, a ideia era de vender produtos. O século XXI, pela quantidade de pessoas que o mundo tem e a quantidade de recursos disponíveis, a ideia de compartilhar, a ideia do uso e não da possessão do produto, está ganhando força e a sharing economy está transformando toda a nossa sociedade. Novo modelo de economia, nova forma de utilizar as matérias-primas, nova forma de nos relacionar com os produtos e serviços, e tudo isso está criando esta grande mudança que nós chamamos de economia circular. As mudanças de estilo de vida têm várias direções que ela pode tomar. Uma primeira direção que é extremamente importante é a durabilidade dos produtos. Escolher produtos mais duráveis, consertar produtos eletroeletrônicos ao invés de simplesmente trocá-los, não ceder à pressão da indústria para trocar, por exemplo, o celular todos os anos. Uma segunda direção é a direção do compartilhamento, da economia compartilhada. E isso, obviamente, tem um efeito positivo do ponto de vista ambiental. Nossos clientes, todos eles precisam de frio no ponto de venda. Só que não necessariamente eles precisam de geladeira. E isso que a gente provê para ele, essa solução em frio. Então, é sair da propriedade para a utilização, para o serviço. Que nós estamos falando da economia circular, desse equipamento ter sobrevida. Então, quando a gente loca para ele, a gente evita muitas idas e vindas de equipamento para a oficina, a gente evita muito descarte desse equipamento. Nós conseguimos estender a vida desse equipamento, em alguns casos, em mais de 100% do que as empresas que são proprietárias de equipamentos conseguem. Então, no balanço de carbono das empresas, nós somos o carbono positivo para eles. Então, essa migração para a solução em frio, que é não só o aluguel da geladeira, né? Ela tem sido amplamente abraçada pelo mercado. A economia circular, ela traz um ahá para o sistema. Porque, olha, esses atores que estão aí, os CEOs de grandes empresas, os políticos, eles não são ignorantes, eles sabem as pressões sociais, ambientais que estão acontecendo. Eles sabem que existem as falhas claras que estão diminuindo aquela curva exponencial de crescimento, geração de riqueza que aconteceu na segunda metade do século XX. Então, no momento em que eles escutam uma narrativa que combina a ideia de um crescimento, combina a ideia de lucro, geração de valor, com o alinhamento às questões graves ambientais que estão acontecendo, com o fazer frente aos desafios ambientais e sociais, é tudo que se quer ouvir. Quem não quer ouvir um modelo que vai funcionar no longo prazo? Quem não quer colocar em prática esse modelo? Né? Então, os pioneiros começaram a adotar por isso, porque eles entenderam que era uma narrativa econômica, que era uma ideia econômica. O design como um processo criativo antes gerava produtos, esse olhar pode ser reinterpretado como um modelo de pensamento que ajuda a gente a realizar soluções de forma mais criativa. E essas soluções, elas não necessariamente precisam ser tangíveis naquele produto. Ela tem a ver com a questão da inteligência coletiva que vai se ocupar daquela solução. Dia de chuva em São Paulo. Em situações assim, um item é essencial: o guarda-chuva. Desde que foi inventado, há muitos séculos, ele praticamente não mudou nada. Tem muitos estilos, cores e tecidos. É meio chato de carregar, mas quando chove, nada substitui. O problema é que cada vez mais ele se tornou um item descartável.
Poucos são os guarda-chuvas que resistem a muitas e muitas chuvas. Na maioria dos casos, eles estragam, quebram e entortam rápido. Mas o pensamento circular encontrou uma nova forma de olhar para um material que antes parecia apenas lixo. Esse aqui é o galpão da Avemari, que é a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Santana de Parnaíba. É um lugar para onde vem todo o lixo reciclável de Santana de Parnaíba e onde ele é separado e vendido. Então, assim, a gente só tem o aproveitamento. Isso aqui não vai para o lixão por conta dessas pessoas que trabalham aqui. Essa ideia é do Jackson, né? Ele que pensou em usar os guarda-chuvas que iam para o lixão para se tornar peças de moda, né? O que a gente fez foi trazer para cá essa ideia e pedir para que elas separassem esses guarda-chuvas, que não tinham mercado. O que tinha mercado eram as hastes, né? Que são de ferro. Então, o ferro ele tem mercado, mas o tecido nunca teve, então voltava para o lixão. Então, é uma coisa a menos que a gente coloca lá. Eu acho que cada vez mais, quando a gente começa a pensar nas coisas que vêm para reciclagem, a gente começa a ver possibilidades com elas, olhar com outro olhar. Eu fico sempre pensando que a gente não tem que escalonar a quantidade de coisas que se faz. A gente tem que escalonar a quantidade de pessoas comprometidas em fazer do jeito certo, sabe? Do jeito circular, do jeito que respeita o meio ambiente, do jeito que respeita a natureza. A gente jogava tudo fora, né? E a Mônica chegou aqui falando que tinha um projeto lá de São Paulo que pegava os guarda-chuva. Aí começamos a separar e valeu a pena. Melhor do que jogar fora, né? Que já é um dinheirinho que já nos ajuda na despesa daqui da Avemari. E pra gente também tá livrando de ir pro rejeito, pro aterro. Esse aqui tá, olha, tá zoado, hein? Tá. Nossa, olha isso aqui. Esse daqui tá melhor de selecionar, né? Que ele então tá mais... separa esse. Eu aqui, o meu ramo é só pegar de lá de fora, o povo lá junta na esteira, eu corto tudo, lavo tudo, coloco para secar, recolho e a Mônica vem e pega e leva para a menina fazer lá, né? Quando eu cheguei aqui, eu morava em barraco. Hoje eu tenho meu apartamento, pela misericórdia do Senhor. Tudo tirado daqui. Nosso pão de cada dia. E a gente trabalha com amor, né? O povo tem uma mania de dizer que quando a gente põe na lata do lixo, parece que desintegra. Eu nem sei pra onde vai. Ele some da minha frente. Como some da minha frente, não preciso me preocupar. Só que pra onde que ele some, né? Então, assim, não tem fora. A gente tá num planeta e tudo fica aqui dentro. E não tem planeta B, né? Eu adoro essa frase porque fala assim, não tem planeta B, não dá pra gente se mudar pra outro planeta, gente. Então, a gente vai precisar realmente achar um jeito de conviver decentemente com isso, né? Olha, um vermelhinho de bolinha, gente. O povo gosta de bolinha. Ó. Ana, olha que chegou mais. Quando a gente recebe, pra gente parece o dia do dia da criança. Que a gente fica muito animada quando chegam os guarda-chuvas, que daí você vê, ai, tomara que venha a oncinha, ai, tomara que venha a bolinha, ai, tem que ter colorido liso, sempre tem, ou xadrez, às vezes nunca vem xadrez, aí quando vem um monte lindo. Ai, menina, olha esse pink, nunca vem pink. Olha que lindo. Dura que às vezes a gente quer pegar pra gente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Avemari, tinham várias estações, eu fui lá só para falar sobre o guarda-chuva, até a gente... Eles já vendiam as estruturas, né, do guarda-chuva, mas voltava pro lixão, o tecido. E aí a gente começou a comprar deles, e acho que até eles começaram a olhar de uma forma diferente para esses guarda-chuvas também. Porque até os que estão rasgados e manchados, interessa. A gente dá um jeito de usar. Então a gente não vê nem o que está zoado como um lixo mesmo. Eu acho que o segredo é primeiro você entender qual que é a matéria-prima que você está usando. No nosso caso é o guarda-chuva, que é a figura circular, né? E eu já olho uma modelagem, como, né, eu trabalho com moda, eu já sei nas partes arredondadas o que eu posso fazer. Ah, eu posso fazer um shorts que tem um recorte assim. Ah, eu posso fazer uma camisa que a barra vai ser arredondada.
Então você já vai pensando desse jeito. A gente começou com o kimono por quê? Porque primeiro que a gente queria fazer uma parte de cima que protegesse, até tivesse uma função corta-vento, que o nylon é o corta-vento, e a gente não queria ter que comprar zíper, comprar botão, comprar alguma outra coisa. E o kimono, ele é só de amarrar. Então a única coisa que você vai ter vai ser a linha e a própria matéria-prima. Então assim, não sei de quem é essa frase, tá? Mas eu gosto muito que eles falam assim que o bom design é o que não gera resíduo. Eu acho que é legal a gente pensar que a gente está diminuindo os impactos ambientais, assim, e ao mesmo tempo criando coisas com o que a gente já tem, né? Sem precisar criar resíduos novos, assim. E pensando que é uma coisa exatamente como a gente estava falando, a gente não presta muita atenção. É um material que está lá no nosso dia a dia, que tem sempre na casa de alguém, tem sempre em algum lixo, sempre em alguma caçamba, e a gente nunca olha para isso. Então, eu acho que a ideia da Thaís e do Jaque de pegarem esse material, que, como a gente falou, é um material quase invisível na nossa vida, é uma coisa muito especial, assim, e tornar ele numa peça de roupa que é uma coisa tão querida, que pode ajudar tantas pessoas, que tem um projeto tão legal, que eu acho que isso também agrega um valor nas nossas peças, assim, que é muito único, né? Eu sou do Piauí e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim grávida. Por não conhecer a cidade, por não conhecer muita gente, eu não queria deixar minha filha sozinha ou com alguém que eu não conhecesse. Aí resolvi procurar serviço que eu pudesse fazer em casa. Fui numa ONG que chama Projeto Arrastão, que lá já é para acolher mães que têm crianças lá ou que queiram trabalhar em casa por conta de criança. Aí a primeira opção que me ofereceram foi costurar. E trabalhei 17 anos com isso. Só reaproveitando materiais. A gente já trabalhou com banner, já trabalhou com uniforme de grandes empresas, transformando em peças para só não ir para incineração material. Já trabalhamos com resíduos de fábricas fazendo capas para moradores de rua, cobertores. E dentro dessa ONG, a gente conheceu o Trama Afetiva. Fizemos parte de um projeto dele por 3 anos. Toda vez que tinha, ele convidava um grupo que a gente fazia parte para estar junto com eles. Esse nylon, ele não tem nenhum outro destino sem ser o lixão, porque ninguém deu um destino para ele, porque ele é completamente usável. Então, a partir do momento que a gente dá um destino para ele, que a gente dá uma função para ele, ele começa a ser mais rentável e começa a ser, tipo, capitalizado, né? É bem descartável, né, um guarda-chuva hoje em dia. Você compra, você paga. Você não paga caro, mas também ele não dura muito. Era um lixo, que esse lixo gerou várias rendas. Gerou para quem cata na rua, que está jogado fora, gerou para quem tira a armação, para quem vende a armação, gera para quem cria o produto, que é o designer, né? Para quem higieniza, para quem corta, para quem costura e para quem está na ponta vendendo. É um círculo, né? Assim, não tem um fim. E poder fazer isso, a gente fica com o ego bem inflado, bem com a autoestima lá em cima. Eu acho que não existe você falar de sustentabilidade sem falar do social. Se você fala só da sustentabilidade, falando só da natureza e você não fala do social, você não entendeu nada do que é o conceito de sustentável. E a Trama usa uma frase que eu gosto muito, que foi o Jackson que criou: a moda não é mais sobre roupas e sim sobre pessoas. Tornar-se sustentável de verdade pode ser um bom negócio. E muita gente já descobriu isso. É claro que existem aqueles que se utilizam de uma imagem verde e ecológica só para publicidade. Mas a economia verde, circular, veio para ficar. Uma mudança de mentalidade na hora de investir grandes capitais. Com lucro garantido, claro, mas com muita consciência socioambiental também.
economia circular é o nosso modo de viver, assim, de uma mentalidade mais abundante, promovida pelas trocas, pela palavra, pela confiança e pelo desejo de abundância e prosperidade coletiva. É pensar nesse nosso. Como que o meu território pode crescer, pode amadurecer, pode evoluir de uma forma que todos ao meu redor também sejam contemplados, também sejam beneficiados, também tenham esses ganhos coletivos. A chave do futuro é um conceito de suficiente. A gente fala em escassez e abundância, a gente não fala em suficiente. E se a gente se treina para perceber o que é suficiente, todas as coisas entram no lugar, a gente começa a ficar mais satisfeito. O que é suficiente em termos do que eu vou comer? O que é suficiente em termos de quanta riqueza eu preciso? O que é suficiente em termos de quanto espaço, coisas, etc. Isso é o grande lugar para onde a gente vai evoluir. A circularidade é um caminho sem volta. É trocar a equação extrair, produzir, consumir, descartar por uma vida feita de ciclos que usam e reusam os recursos planetários com economia, responsabilidade e inteligência. Ser circular é imitar os processos naturais. É retornar a um modo mais simples de viver. Nós estamos falando de mudanças que são disruptivas na vida da sociedade. Disruptiva na forma da tecnologia, na forma de operar empresas, na forma de se deslocar, na forma de viver, na forma de comer, na forma de se vestir, assim por diante. Essa disrupção, ela é difícil porque as pessoas estão acostumadas de uma certa maneira de viver. Existe um conforto na mesmice. As pessoas têm que começar a olhar melhor, porque o desconforto é imenso. E esse desconforto é hoje, ele não é no futuro. Eu acho que o futuro é inevitavelmente circular. Ele vai acontecer, e ele pode acontecer de forma tardia, provocando muita perda, né, muito sofrimento, muita injustiça social. Então, o meu otimismo é relativo em relação à velocidade que a gente vai conseguir fazer essas transformações, né? Mas eu entendo que é inevitável para que a gente possa realmente ter um modelo que perdure no futuro. A gente já transformou o modelo várias vezes, né? Essa transição ela é mais uma transição. Antes da economia linear existiam economias comunitárias, enfim, então é mais uma transição, não é algo que a humanidade não esteja familiarizada. Essa visão do para onde a gente quer ir, qual é esse futuro que a gente está olhando? Estamos olhando para o mesmo futuro? Estamos olhando para uma questão climática que precisa ser endereçada hoje, urgentemente? Estamos olhando para uma questão de perda de biodiversidade que precisa ser endereçada. 90% da biodiversidade foi perdida nos últimos 50 anos de mundo. Então, de fato, a gente precisa olhar para todas essas questões que, no fim das contas, vão ser fundamentais para a existência da humanidade e construir uma economia que hoje é a causa de todas essas questões, mas que ela passe a ser a solução também. Eu entendo a economia afetiva como embaixo do guarda-chuva da economia circular, não deixando de lado a palavra economia, né? O que é importante aqui é o ganho coletivo, não o enriquecimento pessoal. Eu acho que isso é uma grande ruptura, a gente pensar sobre esse aspecto em tudo que a gente faz, né? Não é o bloco do eu sozinho, né? É o bloco do nós. O amor é o principal ato revolucionário que a gente pode ter, né? Então, se eu afeto você, você afeta outra pessoa, junto a gente vai construindo esses círculos, esses bolsões de afeto, que eu chamo de ambiente de virulência positiva, e a gente vai se afetando e construindo uma rede de transformação socioambiental. Nós, seres humanos, nos afastamos da natureza ao longo dos séculos e aprendemos a ver o mundo natural como objetos que podemos comprar, modificar, utilizar. A circularidade está, aos poucos, nos levando de volta, mostrando que não estamos separados, mas que fazemos parte de tudo.